Oi gente, sou Letícia Soares e estou fazendo uma série de vídeos sobre política. E esse é especialmente para você que é cristão e candidato em 2020. Resolvi fazer esse vídeo falando de 5 dicas que eu me daria se fosse candidata em 2020. Se você ainda não me conhece, te convido a assistir os 2 vídeos anteriores a esse, especialmente o primeiro, que conta um pouquinho da minha história e meu relacionamento com a política. Se você não é candidato em 2020, mas conhece alguém que é, não deixe de mandar agora mesmo o link desse vídeo para essa pessoa. Se você está aqui no Instagram, encaminhar para essa pessoa ou marcar ela aqui nos comentários. E se você é candidato, assista até o final, porque eu tenho 5 dicas muito legais. De repente você se pergunte, mas por que esse vídeo é especialmente para quem é cristão? Assista mais um pouquinho porque você já vai entender. Antes de começar a dar as dicas, eu preciso dizer que nesses últimos dias eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns irmãos na fé que estão colocando seu nome à disposição e já estão se preparando para o pleito eleitoral, e também tenho conversado muito com alguns amigos e eu quero dedicar esse vídeo especialmente a eles, ao pastor Dane Trindade, a Michele Marques, Isabel Kremer e o Luiz Noé, que não é o Noé da Bíblia, da Arca, mas que sempre nos ensina a construir uma arca segura neste meio em que as pessoas costumam dizer: cristão, política, pode isso? Olha, eu tenho aprendido com essas pessoas queridas que dá sim pra gente fazer um bom trabalho no meio político sendo cristão. Bora começar com as dicas então? Dica número 1, analise suas motivações. Essa dica ela é muito importante, porque se você não quer envergonhar o seu nome, da sua família, da sua igreja, especialmente o nome de Jesus, é necessário que você analise o motivo de você estar se colocando à disposição para concorrer ou a prefeito ou a vereador. Eu digo isso porque é muito comum as pessoas não pensarem muito bem nisso antes de se disponibilizarem. Às vezes isso é algo muito confuso. E até se a gente faz essa pergunta para alguém, às vezes elas não sabem responder. Por que estou concorrendo? Eu te convido a fazer uma análise das suas motivações. E se elas não tiverem concordância com os seus princípios e seus valores, e se elas forem por qualquer outro motivo que não um chamado de Deus para você, eu te sugiro a reavaliar a sua candidatura. Quando você entender a sua motivação e ela estiver correta, alinhada com os princípios da palavra, isso blindará você. Isso andará com você após as eleições, no seu mandato, e se caso as eleições não tiverem o resultado que você procura, que você espera, isso também blindará seu coração. Afinal, você sabia porque havia colocado seu nome à disposição. Você sabia que estava ali pelo motivo certo, pelo motivo correto, e isso ajudará você a passar por qualquer situação. Então, não esqueça, analise suas motivações. Agora, se você analisou e as suas motivações estão de acordo com a palavra, estão de acordo com os princípios e os valores cristãos, preste atenção na dica número 2. E a dica número 2 é: não se envergonhe do seu chamado. Isso mesmo, atuar no meio político é um chamado. Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeros homens e mulheres que foram chamados para estarem à frente de um povo, chamados para legislar, chamados para executar. E se você tem esse chamado, você não pode se envergonhar. Chega de ficar se escondendo e com vergonha de dizer que você é pré-candidato ou candidato. Se Deus lhe deu clareza que é isso que você deve fazer, que Ele lhe separou para isso, não se envergonhe. Política não é lugar para gente suja. Política não é lugar para gente corrupta. Política é lugar para pessoas que têm a motivação correta. E se você tem a motivação correta, você não deve se envergonhar de atuar nesse espaço. Nós precisamos, para mudar a mente das outras pessoas, primeiro mudar a nossa
própria mente e as nossas próprias convicções, e precisamos olhar para a política como um campo missionário, como sendo o nosso ministério, o nosso chamado, lugar que nós vamos atuar, não para benefício próprio, mas cumprindo uma missão que nos foi dada. Então mude seu vocabulário hoje mesmo, fale com alegria, com certeza, com convicção que você está numa missão. Não tenha medo, não se envergonhe. Dica número 3. Defina suas bandeiras. Se hoje alguém chegasse até você e perguntasse: por que eu devo votar em você em 2020? Qual o seu diferencial? O que você vai fazer na Câmara de Vereadores? O que você vai fazer na Prefeitura? Quais são as suas bandeiras? Você saberia responder? Muitos candidatos não sabem responder essa pergunta de uma forma objetiva e têm dificuldade de definir as suas pautas de trabalho. Só que esse ponto é extremamente importante, porque quando as pessoas olharem para você, elas precisam saber que tipo de pessoa você é, que tipo de causa você vai defender. E quando você define as suas bandeiras, você não está dizendo que você não vai fazer ou atuar em outros temas a não ser aqueles. Não é isso. Você está dizendo que a sua principal luta está relacionada àquele assunto, àquele tema. Isso é muito importante. Então, se você ainda não fez isso, pare um tempo e defina essas bandeiras. Escreva em 3 ou 4 frases aquilo que você vai fazer como vereador ou como prefeito. Por exemplo, se eu fosse candidata, de repente uma das minhas bandeiras seria trabalhar pela valorização da vida e prevenção ao suicídio. Essa é uma forma objetiva de eu colocar em palavras, em uma frase, algo que eu desejo fazer, que tem a ver comigo, que tem a ver com os meus princípios, com os meus valores, que tem a ver com um tema que eu gosto de trabalhar, um tema que eu gosto de falar, que eu sei falar, que eu tenho interesse no assunto. Isso é muito importante. As suas bandeiras de trabalho, elas têm que ter a ver com você, com a sua vida, tem que ter a ver com a sua história, tem que ter a ver com os assuntos que você gosta de estudar. Afinal, você vai se relacionar muito com esse assunto se você quiser fazer um trabalho de qualidade. Então, defina suas bandeiras. E uma dica muito importante: se você já definiu as suas bandeiras, analise se entre elas há alguma pauta que se relacione com o meio cristão. Afinal, se você é um candidato cristão, é importante que você tenha em pelo menos uma das suas bandeiras algo muito específico que atinja 100% do povo cristão. E por que eu digo isso? Porque existem pautas muito dignas que às vezes não estão relacionadas de uma forma tão objetiva com os princípios e valores. Por exemplo, de repente você seja um defensor da causa animal. Isso é algo ruim? Não. Isso é algo que fere a palavra? Não. É algo maravilhoso. Mas de repente você não consegue atingir com essa bandeira 100% dos cristãos da sua cidade. De repente essa bandeira não vai conversar com todas as pessoas que são cristãs. Diferente de quando você trabalha com pautas relacionadas à vida, à família, pautas que são muito nossas. E é tão importante que tenhamos pessoas que representem essas bandeiras e essas pautas. Assim como o sindicato tem os seus representantes, assim como os agrônomos têm os seus representantes, nós somos cristãos, também precisamos de pessoas que nos representem. Então não adianta apenas você ser uma pessoa cristã, você precisa se identificar dessa forma, você precisa realmente ser um defensor da fé, dos princípios e valores cristãos. Então fica com essa dica, faça isso, e se você precisar de ajuda, eu vou ter o prazer de te ajudar, te dar alguma dica para que você possa fazer isso muito bem e que isso possa te ajudar quando você for falar com as pessoas, pedir o voto das pessoas e se apresentar como um candidato nesse ano de 2020. Atenção agora para a dica de número 4. Não vá sozinho. Você precisa ter ao seu lado, primeiramente, um grupo de confiança.
Você precisa ter ao seu lado pessoas que vão discutir com você as suas ideias. Pessoas com quem você pode contar. O pastor Danner, que eu citei no início desse vídeo, sempre fala que Jesus, quando começou o ministério dele aqui na Terra, separou 12 pessoas que estiveram ao lado dele, pessoas a qual ele passou a visão que ele tinha. E nós estamos aqui até o dia de hoje. Quer dizer que deu certo, que funcionou. É muito importante que você tenha pessoas ao seu lado e que você saiba trabalhar com essas pessoas. Eu não sei se você já executou algum trabalho em que você era a liderança, em que você era a pessoa que estava à frente, mas se até hoje você não fez, no momento que você se diz candidato, no momento que você aceita essa missão, você passa a ser uma liderança. E você precisa trabalhar com essas pessoas. Primeiro você precisa identificar quem são as pessoas desse grupo menor. E aí vão ser 5 ou 10, no máximo 15 pessoas que vão estar ali, aquele grupo principal. Eu chamo de grupo de confiança, aquelas pessoas mais próximas que você confia, que você ouve e que você compartilha os seus anseios. Essas pessoas, elas são essenciais, especialmente no período antes de começar a campanha, na pré-campanha. Na pré-campanha você organiza essas pessoas. Uma vai ficar responsável pela sua rede social, outra vai lhe ajudar a identificar os pontos onde você pode ir e conversar com as pessoas, outra vai identificar potenciais lideranças, outra pessoa vai lhe ajudar com a parte mais burocrática da campanha e assim por diante. Você precisa identificar as suas necessidades e as pessoas que têm o perfil para cada uma dessas áreas. Não se preocupe se você está muito assustado e você diz, olha, eu ainda não fiz isso, eu não tenho ninguém, eu não vejo ninguém. Peça para Deus que Deus vai mostrar para você quem são essas pessoas. E antes que você espere, essas pessoas estarão junto com você. É muito importante que você anime essas pessoas e passe a sua visão para elas, porque lá no período eleitoral, lá no período de campanha, você vai precisar de pessoas ao seu lado que animem você, pessoas que digam para você que já deu tudo certo, pessoas que estejam do seu lado, estejam lhe alertando de eventuais perigos e mostrando as oportunidades. É muito necessário você não andar sozinho. E se eu puder te dar mais uma dica dentro desse assunto, essa dica seria: ande com o seu pastor por perto. Se você ainda não conversou com o seu pastor a respeito desse desejo do seu coração de concorrer, faça isso hoje mesmo. Converse, peça oração, peça direção e ande ao lado do seu pastor. Seu pastor ou a sua pastora tem autoridade para abençoar a sua vida, tem autoridade e tem direção de Deus para a sua vida. O pastor é sempre aquele que mostra o melhor caminho, mostra onde é bom ficar, mostra onde tem perigo e não é bom que a gente vá. Então, ande junto do seu pastor, peça toda a orientação e dê liberdade para o seu pastor ajudar você nessa caminhada. Não vá sozinho. E a quinta e última dica é a mais importante de todas. Siga a direção que Deus lhe der. No mundo político e eleitoral existem muitas regras, existem muitos caminhos, mas nada se compara à direção que Deus pode nos dar, saídas que Deus pode nos dar. Então esteja sempre atento. Não permita que nada tire o seu tempo com Deus. Apesar de toda a correria, são 45 dias em que você precisa ir para a rua, que você precisa conseguir os votos, em que você precisa conversar com o maior número de pessoas, de famílias, mas nada pode tirar a sua comunhão com Deus. Porque se tirar a sua comunhão com Deus, já tá tudo errado. Você já começa errado por aí. Você precisa ter tempo de leitura bíblica, tempo de oração, você precisa apresentar a Deus todas as situações e permitir que Ele lhe guie. Porque no momento que você não estiver enxergando uma saída, o Senhor com certeza terá esse caminho, terá esse escape para você. Então não se empolgue, não pense que é na força do seu braço. De repente você está correndo de um lado para o outro, assistindo muitos vídeos, participando de muitas palestras. Não se apegue a isso. Não quer dizer que você não precisa se preparar, não é nada disso. Precisamos sim de pessoas preparadas, precisamos de pessoas prontas, mas mais do que isso, precisamos de pessoas que ouvem a voz de Deus.
Então, seja essa pessoa. Seja esse filho amado, esse filho querido do Senhor, que não se afasta do lado dele, que não sai de perto dele, mas que está ali atento a tudo que ele fala. Não deixe Deus de fora da sua candidatura. Não deixe o Senhor de fora dessa eleição. Ele tem que estar com você. Ele tem que ser aquele que vai dar todas as coordenadas. O seu coordenador de campanha precisa ser o Senhor. Esteja atento ao que ele vai falar. Então essa foi a última dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que foi feito com muito carinho para você. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva, envia pra galera, me ajuda aí, me dá essa força. E esse ano, até o final do período eleitoral, vou estar falando aqui de política, e se eu tiver que falar mais tempo, eu vou falar de política para cristão. Eu preciso lembrar que esse vídeo lindo foi produzido pela Soul Produções Audiovisuais. Siga também no Instagram, vai aparecer aqui em algum lugar esse nomezinho. Você siga lá, e se precisar de um orçamento, se morar no Rio Grande do Sul, entre em contato com a Soul Produções. É isso aí, ficamos por aqui. Eu sou Letícia Soares, Deus abençoe sua vida. Até mais, até semana que vem. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.